assunto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, que hoje fala sobre a importância de participar do processo eleitoral. E eu aproveito já para perguntar também por que será que, se é que a gente vai conseguir uma resposta, né? Por que será que algumas pessoas não fazem questão, não querem, né? É um pouco difícil de entender, é um momento que a gente tem esse poder, né? Essa oportunidade de fazer parte de uma decisão tão importante para o nosso país, mas ainda assim, talvez algumas pessoas não deem essa devida importância. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Rita, bom dia, Ricardo, bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, esse tema ele é sempre muito, muito importante e só se resolve com a repetição e com o amadurecimento. Embora não pareça, nós somos uma democracia nova, uma democracia que ainda não amadureceu como participação do eleitor, como própria representatividade. E então, muitas vezes, o eleitor ele sente algumas decepções e parte para alguns atalhos, né? Ou abandonar a democracia ou desistir de participar da democracia. Porém, o único jeito, a única forma, a única maneira de aperfeiçoar o processo democrático é exatamente participando da democracia. Então, é compreensível esse movimento do eleitor, mas é necessário, e é por isso que a gente ocupa esses espaços para dizer isso, que é necessário que ele participe. Já há muitos anos, um político muito tradicional dizia o seguinte: quando o eleitor entende que nenhum candidato o represente nas suas ideias, então é porque está na hora de ele próprio entrar para a política e trazer a sua ideia diferente que seja. A participação é que dá o vigor, a participação é que dá a solidez a algumas ideias que vão ser operacionalizadas por quem receber o voto. Então, num país complexo como o nosso, é muito compreensível essa decepção. O segundo fator de decepção se decorre de um descompasso evidente entre o que é falado nas campanhas e o que é executado mais adiante. A gente que já vive há mais tempo observando o funcionamento de todo o sistema público sente dor de ver, às vezes, um candidato, por exemplo, ao parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal, dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Um candidato, o parlamentar, ele não faz absolutamente nada em termos de poder executivo, porque ele integra outro poder. Ele pode propor, ele pode ter ideias. A grande função do parlamentar é fiscalizar, homologar ou não os atos do executivo. Ele não precisa ser necessariamente um poço infinito de criatividade, de ideias e de projetos novos. Ele é um grande fiscal da vontade popular em relação com os movimentos do poder executivo. Mas, na ânsia da campanha, os candidatos sentem aquela necessidade de vir trazendo e jogar oferta de tudo que é coisa, de tudo que é ordem para cima do eleitor. E, obviamente, que essa oferta não vai se concretizar. Nem mesmo os representantes do executivo podem prometer, porque o executivo precisa de orçamento e precisa do parlamento. E muitas vezes entram num poder executivo e não conseguem fazer quase nada daquilo que prometeram, porque prometeram indevidamente. E o eleitor se frustra com isso e, às vezes, abandona o processo. Pois bem, por que é importante a participação? Porque quanto mais ampla ela for, mais ela vai representar a vontade da maioria da população. Nós, historicamente, tínhamos representantes políticos apenas de algumas classes sociais. Numa história, eram apenas quem recebia tanto de salário poderia contribuir com o voto. Apenas quem pagava imposto poderia contribuir com o voto. Apenas homens poderiam votar. E a história veio nos demonstrando a necessidade de ampliar o leque de participação. Então, de 1930 para cá, as mulheres votam. De 1988 para cá, os adolescentes de 16 anos já podem votar. Vejam bem por que o adolescente é importante votar. Porque o adolescente ele está ligado, o adolescente tem necessidades, o adolescente forma uma camada enorme da população, o adolescente já tem entendimento, o adolescente tem opinião e ele pode sim participar desse processo eleitoral. Às vezes as pessoas dizem também, fazendo algumas indagações. Sim, mas como é que pode ser votado, pode participar do processo eleitoral, ele pode votar, mas ele não pode ser responsabilizado criminalmente? Isso é um equívoco jurídico,
porque o adolescente, desde os 12 anos, ele é responsável pelos fatos que ele pratica. Ele apenas responde em justiças diferentes. Por que a justiça da infância é diferente da justiça do adulto? Porque a repercussão de uma punição no adolescente tem um tamanho e uma profundidade diferente da repercussão da punição de um adulto. O funcionamento cerebral, a plasticidade cerebral está ainda em movimentação, de forma que 2 anos de prisão, por exemplo, em um adolescente, repercutem muito mais do que na vida de um adulto, 2 anos de prisão. O que não significa que ele não tenha entendimento, que ele não tenha compreensão, não tenha opinião e não tenha responsabilidade pelos atos que pratica. Por isso que desde 88 ele é convidado a participar do processo, dizendo, sim, a tua opinião é importante, venha conosco participar. Nós estávamos hoje atrasados para chegar aqui exatamente porque estávamos lá no cartório eleitoral, junto com a Betânia, que vai falar agora há pouco, fazendo a conferência das urnas. Mais de 300 urnas foram absolutamente, minuciosamente preparadas, carregadas, verificadas, lacradas, encaixotadas, e agora o processo de conferência é abrir todas as caixas de novo e conferir de novo urna por urna para que elas estejam prontas no sábado para serem transportadas aos locais de votação, para serem abertas automaticamente no domingo para receberem a opinião de cada um dos cidadãos brasileiros sobre o que eles preferem, o que eles gostam, o que eles aprovam e do que eles desaprovam. É hora de participar, né? É hora de fazer a sua parte, e eu ainda escuto, doutor Sérgio, muitas pessoas dizendo, eu vou viajar, não quero nem participar. E depois talvez essas mesmas pessoas vão ficar reclamando do resultado, né? Eu sei que muitas vezes é chato a gente ficar falando isso, de novo eles vão falar da importância. Quem vota, quem faz a sua parte, tá tudo certo. Mas se muitas pessoas pensarem assim, a gente pode ter um resultado. E aí a preocupação com a abstenção. Na Itália acabou de sair a votação que teve um recorde de abstenção por lá. É preocupante isso, as pessoas não quererem, eles podem participar, como o senhor destacou, né? Mulheres não podiam votar até 1930, a questão de classes, enfim, tantas restrições que tinha. Hoje em dia, adolescentes podem votar, pessoas com mais de 70 anos podem votar, podem talvez não querer votar, tem muitas vezes a questão da locomoção, a dificuldade, aí é outra história. E tem também os brancos e nulos, né? Pessoas que vão lá para fazer a sua revolta, vamos dizer assim, usando a urna, mas que também acabam não contribuindo. Enfim, é o momento, e também tem que haver respeito, né? Porque hoje o que a gente vê é a pessoa que vota em A não entende como a outra pessoa vota em B. E quem vota em B não entende como a pessoa vota em A. O negócio está muito acirrado no Brasil. É impressionante. Nós não temos tempo agora aqui, mas sugiro para que vocês pesquisem, procurem e tragam aos ouvintes. Tem um texto muito bonito, escrito lá em 1800 e alguma coisa, por um jurista, filósofo, Bertolt Brecht. Chama-se o texto O Analfabeto Político. E ele fala que o pior analfabeto que existe é o analfabeto político. É aquele que estufa o peito para dizer que odeia a política. É um texto um pouco ácido. Até pode odiar. É um texto um pouco ácido, mas ele diz o seguinte, mal sabe este pobre analfabeto que da sua ignorância nasce a prostituição infantil, nasce o preço da gasolina, nasce o preço da comida e nasce todas as mazelas que incomodam o nosso dia a dia. São as consequências, né? Das quais a gente, de certa forma, tem responsabilidade também. Exatamente. Tá bom, doutor Sérgio. Muito obrigado e um bom trabalho. Vamos nos falando aí nos próximos dias, né? Com certeza vai ter bastante trabalho pela frente. Tá tranquilo ainda? Notícia. Por hora está tranquilo. Tá tranquilo ainda. Que bom. Tomara que continue assim. Dr. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça eleitoral, que é o nosso colaborador aqui, o nosso comentarista do Direto ao Ponto, sempre às quartas-feiras.